Amém, meus irmãos. Vamos, nesta hora, abrir nossas Bíblias mais uma vez na carta aos Efésios. Capítulo 6, dos versos 21 ao 24. Estamos hoje, pela misericórdia de Deus e bondade dele, terminando essa carta. Isso me alegra muito o meu coração, porque conseguimos terminar mais uma carta. E que Deus possa nos dar, Senhor Deus, possa nos dar mais dias para expormos a sua palavra nas outras cartas dos apóstolos. É um dia muito especial para mim, porque pela sua misericórdia Ele nos concede pregar a sua palavra, terminando a carta aos Efésios, uma carta maravilhosa. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Efésios 6, os versos do 21 ao 24. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este momento que estamos aqui reunidos. O Senhor nos concede, Senhor Deus, esta honra de pregar o seu Evangelho. Que seja o seu Espírito a falar aqui. Mortifica a minha carne e usa, Senhor Deus, a minha boca para falar do seu verdadeiro Evangelho, das verdades que há em Cristo Jesus. E que isso seja edificante para todos que aqui estão e para que todos aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. E assim, nós oramos aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, na continuação desta carta, o irmão Paulo, ele inicia um novo parágrafo. Porém, esse parágrafo é a conclusão da sua carta, né? E ele irá aqui nos apresentar um companheiro fiel de suas batalhas, um homem que andava com ele, aonde Paulo ia, esse homem estava junto dele, auxiliando ele. Ele era um ministro do Senhor, um pastor. É um irmão amado de Paulo que o acompanhava. Veremos em vários momentos esse valioso irmão junto de Paulo. Alguém muito confiável a ele. E isso nos traz à mente, né? Quão é difícil hoje ter alguém assim em nossa caminhada, né? Como é difícil nós termos um companheiro de batalha andando junto conosco e poder nos auxiliar em outros trabalhos, né? Como é difícil hoje se levantar homens de Deus. E nos versos, falarei um pouco disso hoje também. E nos versos 23 e 24, o 21 e 22, o apóstolo fala desse homem. E no 23 e o 24, ele saúda a igreja e se despede dos irmãos daquela congregação com uma bênção. A gente vai falar sobre ela também. Dito isto, nos voltemos para os versos 21 e 22 agora. Ora, para que vós também possais saber dos vossos negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo,
o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Irmãos, primeiramente, eu queria falar como era difícil naquela época o envio dessas cartas, irmãos. Era muito difícil. Por quê? Né? O material usado para a escrita delas era muito caro. Ou era o papiro, que era feito de uma planta, ou era o pergaminho, que era feito de pele de animal, que era mais caro ainda. Né? Era mais caro ainda. Por isso, necessitava de mensageiros fiéis para que essas cartas não se extraviassem e chegassem elas íntegras ao destinatário, né? Então, esses mensageiros tinham que ser fiéis, confiáveis, para que essas cartas chegassem a quem de direito. No caso específico aqui, são as cartas paulinas, que grande parte delas, irmãos, eram cartas circulares, ou seja, ela era lida na igreja destinatária, no caso aqui Éfeso, e depois ela andava por todas as igrejas, né? Porque era uma carta para todas as igrejas, não tinha essa facilidade que nós temos hoje do papel, né? Não tinha essa facilidade. Que você manda e-mail, né? Que você, enfim, manda cópias, tira, e você até hoje erra alguma coisa, joga fora. Não. Lá, o que tinha lá era algo muito escasso e caro. Então, era uma carta que era enviada para a congregação e outras congregações usavam a mesma carta. Então, era necessário ter homens de Deus, fiéis, confiáveis, para levar essa carta, que ela chegasse lá íntegra, para que os irmãos a lessem. Eram cartas lidas por todas as igrejas. Quero pegar aqui 3 textos para consolidar o que eu estou falando aqui. Primeiro texto que eu quero ver é Colossenses 4. Colossenses 4, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, qual epístola? A epístola de Colossenses, né? Fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Subentende-se que essas cartas circulavam ali. De Laodiceia, nós não temos ela, né? A prova de Deus não ser uma carta para o cânone, né? Não era. Mas era uma carta válida que circulava entre as igrejas, escrita por Paulo. Ok? Devia ser até mesmo que parecida. Enfim, então nós temos uma primeira comprovação de que essas cartas circulavam. 1 Coríntios 1, 2, outro texto que nós vamos ver que essa carta era para todos. Essas cartas, né? Não só de Efésios, mas todas as cartas dos apóstolos aqui. Era para toda a igreja, por toda a era, né? Vamos lá. 1 Coríntios 1, 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. A primeira é ao destinatário dela, que era a igreja que estava em Corinto, certo? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos o que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então essa carta era não só para os coríntios, mas para todos que invocam o nome do Senhor. Se ela chegou até nós hoje, ela é válida, entende? Então essa história que o que nós temos é cópia, não tem original mesmo, não tem, porque aquele papiro, então, ele se desfazia.
o que era no pergaminho, eles apagavam e usavam a mesma pele para escrever outra coisa. Então aqui são cópias de cópias, mas cópias autenticadas que nós temos hoje, que são válidas, né? É a palavra do Senhor que está aqui. Quem duvidar, eu sinto muito. Esse cara talvez não seja crente, essa pessoa, né? Quem duvide disso. Vamos lá. Gálatas, o outro texto que eu quero ver também, rapidamente. Gálatas 1, verso 2 também. Diz assim a palavra do Senhor: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então não tinha uma só igreja ali, eram várias. Então essa carta do Gálatas ia percorrer a todas aquelas igrejas e chegando até nós hoje. Então era necessário, preste atenção, que esses mensageiros fiéis viessem com essas cartas até chegar ao destinatário. Funciona assim, meus irmãos. Uma carta era enviada ao destinatário, certo? Para que esse destinatário lesse. No caso aqui, que a gente está falando, é a carta aos Efésios. Efésios leu, né? Efésios leu a carta, estudou ou até copiou. Poderia ter copiado e guardado lá, e a outra original seguiu o seu rumo. Essa carta que foi destinada a eles, depois de lida, e pode até ter sido ela copiada, se alguém pudesse, ela circulava nas demais igrejas para que as demais igrejas lessem essa carta. Por quê? Porque essas cartas eram doutrina dos apóstolos, que posteriormente virariam os cânones sagrados, por preservação de Deus, que hoje nós conhecemos como a Bíblia Sagrada, ok? Então, Deus veio preservando até os dias de hoje, e a certeza eu tenho que Ele preservará até que seja chegado o fim de todas as coisas. A palavra de Deus, o Senhor disse assim: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. A certeza que nós fiéis temos que essa palavra não passará até que se chegue o fim. Então, irmãos, dito isto, era necessário também, como eu já disse antes, de pessoas confiáveis. No caso aqui, esse mensageiro fiel era quem? Tíquico. Nome bonito, hein? Tíquico. Fácil de falar, né? Vamos saber um pouco mais sobre este homem de Deus, esse mensageiro do Senhor. Nós, irmãos, não temos muita informação de como e quando Tíquico entrou na vida de Paulo. O que nós temos é o que as Escrituras nos diz aqui. Nós vamos olhar alguns textos aqui. Que ele foi um amado irmão e cooperador para Paulo, né? Paulo vai falar aqui, ó. Irmão amado e fiel ministro do Senhor, né? Irmão amado. Vejamos aqui agora alguns textos que vai falar sobre esse irmão amado. Vamos lá em Atos 20. Atos, capítulo 20, verso 4. Atos, capítulo 20, verso 4. Diz assim: e acompanhou até a Ásia Sópater, olha, outro nome bonito, Sópater, de Bereia, era um beriano, e dos de Tessalônica, Aristarco, que nome lindo também, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, Timóteo estava junto,
E dos da Ásia, ó, aí vai falar, quem era da Ásia? Tíquico e Trófimo, mais lindo ainda, né? Se hoje eu tivesse um filho, eu ia ficar em dúvida aqui de botar o nome dele. Lindo. Trófimo, pequeno Trófimo. Brincadeiras à parte, irmão, vamos lá. Então, irmão, aqui, ó, Tíquico estava aqui, né? Junto, ele vinha, nós sabemos agora que ele veio de onde? Da Ásia. Ele estava à espera aqui de Paulo, né? Ele estava aqui esperando Paulo, porque Paulo estava vindo de... Verso 20 vai falar aqui, Paulo estava vindo da Macedônia, ia chegar até Troade, né? Nos esperava, ó, verso 5, estes indo adiante, esses quem? Esses que eu falei agora, nos esperaram em Troade, né? Então, eles estavam indo para Troade e Paulo estava vindo da Macedônia. Então, o Tíquico já estava ali com a turma, né? Já era, fazia parte ali daquela tropa ali, ok? Outro texto que eu quero ver com os irmãos. Então, nós temos a primeira informação que ele era da Ásia. Colossenses 4, verso 7. Ó, Colossenses 4, verso 7 e 8 é quase a cópia de Efésios 6, 21 e 22. É praticamente a mesma coisa. Ele vai dizer assim, ó, vamos ler o 7 só, tá? Ele vai falar assim, ó, Tíquico, irmão, amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado. Então, Colossenses também sabia que Tíquico, além de Efésios, andava junto com ele, que era um irmão amado, né? Isso era notório para todos. O texto, 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz assim, também enviei Tíquico a Éfeso. Essa foi uma outra ida de Tíquico a Éfeso, né? Aquela foi uma primeira. Aqui, Paulo estava preso na sua segunda prisão de Roma e Paulo envia Tíquico a Éfeso, ok? E ele estava ali, ele vai reclamar que ele estava ali somente Lucas, né, que era o médico, o evangelista, estava com ele. Ele pede para trazer Marcos, que era sobrinho de Barnabé, e envia Tíquico a Éfeso para alguma missão, ok? Tito, é o último texto, a gente vai ver Tito, que fala de Tíquico. Tito, capítulo 3, verso 12, diz assim, quando te enviar a Ártemas ou Tíquico, ou um ou outro, né? Procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então, ele também, Paulo ia enviar o Ártemas, o Tíquico, até ele, para ele poder ver. Parecia que, eu acho que ele ia substituir Tito ali naquela missão a qual Tito estava empenhado ali, né? Para que Tito viesse até Paulo para uma outra missão. Esses detalhes, irmão, esses pormenores, a Bíblia não fala, mas a gente pressupõe que seja isso, ok? O que eu quero apresentar aqui é que Tíquico é um homem que é falado, que é conhecido por todos, né? Todas aquelas igrejas, Tíquico era um homem conhecido por ser um braço direito de Paulo. Era auxiliar direto de Paulo, assim como Tito, assim como Timóteo e tantos outros. Lucas andou com Paulo até o fim.
Entende? Então, irmão, Tíquico foi comissionado pelo irmão Paulo para levar as cartas aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon. Ele mandou, nessa época, 3 dessas cartas, Efésios, Colossenses e Filemon, para, na confiança que Tíquico ia chegar com essas cartas lá. Como nós sabemos disso? Perceba que eu estou montando aqui uma estrutura para depois falar da aplicação, ok? É uma estrutura para que os irmãos entendam o que era feito ali, né? Então, pela nossa dedução lógica, que as Escrituras, ela nos mostra que Tíquico levou a carta não só dos Efésios, como de Colossenses, que a gente leu aqui no capítulo 4, verso 7 e 8, né? Como também ele levou a carta de Filemon. Vamos lá em Colossenses, de novo. Volta aí. Colossenses 4, verso 8 e 9. Ele fala aqui, ó. Lemos o 7, né? O 8 e o 9. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado, e console os vossos corações. Juntamente com quem? Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Onésimo estava nessa missão juntamente. Tíquico não estava sozinho. Onésimo também, um fiel irmão e amado, estava junto com Tíquico. Ok? Então, são praticamente as mesmas palavras que estão lá em Efésios 21 e 22, né? E ele diz aqui, ora, no verso 21 lá em Efésios, né? Verso 21 de Efésios. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, né? Que negócios são esses? Que Tíquico e Onésio estava levando justamente para saber o que estava se passando com Paulo na prisão em Roma. Tanto Efésios, Colossenses e Filemon. Esse vós também indica que havia outras cartas junto com Tíquico, para que saibais, né, aqueles irmãos fiquem sabendo o que estava acontecendo com Paulo na prisão em Roma, né? No caso, os colossenses aqui também da mesma forma, né? Onésio estava com Tíquico, como eu falei, né? Quem era Onésimo? Esse Onésimo, né? Vamos lá em Filemão. 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 Cadê Filemão? Filemão. Filemão. Verso 10. Paulo escreve essa carta. Filemão era quem? Era um escravo fujão. Ele fugiu do seu senhor, que se dava o nome da carta, que é o Filemão. Ele foge, só que ele vai até Paulo, ele chega até Paulo e ele se converte. Paulo expõe o evangelho a ele, esse escravo vira um novo convertido, e Paulo diz que ele é amado e irmão fiel no Senhor. Então Paulo manda, juntamente com Tíquico, este irmão, provavelmente para Tíquico, não só ao ler a palavra, Tíquico ser uma testemunha viva de que Filemão tinha realmente se convertido, de que Onésimo, tenha realmente se
convertido para que Filemão não fizesse nenhum agravo sobre o seu escravo Fujão e o aceitasse como irmão no Senhor. Entende? Olha a responsabilidade de um homem de Deus, né? Ele fala aqui, verso 10: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e te tornei a enviar. Então ele volta a enviar Tito, é muito nome, irmão, eu estou me confundindo aqui, a enviar Onésimo a Filemão, e é só nome fácil, né? A enviar Onésimo a Filemão, porque agora ele era útil. Por que ele era útil? Porque ele se tornou um verdadeiro cristão, amado no Senhor. Então, nós vemos aqui essas cartas indo através de dois homens de Deus. Dois homens de Deus. Por que então que Paulo escolhe tanto a Tíquico e como a Onésimo, né? A razão é simples, irmãos. Aí nós vamos entrar aqui na aplicação da coisa. Paulo sabia que tudo que ele dissera a Tíquico, porque ele foi não só na escrita, ele foi levar coisas oral, falou como estava o estado dele, isso nós não temos escrito aqui. Então ele também levou coisas oralmente para aqueles irmãos. A razão é simples, né? Paulo, ele sabia que tudo que ele falasse a Tíquico para falar com os irmãos, a palavra nenhuma que Paulo dissesse seria fraudada ou retirada dele. Entende isso? Porque ele sabia que Tíquico e tanto Onésimo eram irmãos fiéis no Senhor, e Tíquico era um ministro. Onésimo não, mas Tíquico era um ministro, era um pastor daqueles dias. Quão sério, irmão, é ser um ministro do Senhor, o ministro verdadeiro a qual o irmão, o Paulo, um apóstolo, confia a palavra oral. A escrita está tudo bem, a escrita está aqui, o cara vai ler, ó, foi Paulo que escreveu isso, mas e a falada? Alguém me falar alguma coisa e eu levar esse recado. Tu já viu aquela brincadeira de telefone sem fio? Você fala uma frase aqui, faz uma roda, você cochicha no ouvido do outro e vai falando. Quando chega no último que ouve, ele fala tudo errado, porque foi passado deturpado. No caso aqui não, Tíquico, ele ouviu a palavra de Paulo, que era a palavra do Senhor, e levou ela sem contaminação, não fraudada. Não fraudada. Entende? Essa é a missão principal do ministro do Evangelho, do ministro do Senhor Jesus Cristo, do pastor, levar a palavra não fraudada até os ouvidos dos fiéis, daqueles que vão ouvir e vão o quê? Volta lá para Efésios. E vão o quê? Está o quê? Olha o verso 22. E ele console os vossos corações com a palavra que eles iam ouvir da boca de Tíquico e provavelmente de Onésio, confirmando aquilo e vice-versa. Eles iam ouvir e iam estão o quê? Confortados. Confortados. Como é necessário, irmão, homens dessa qualidade em nossos dias hoje, irmão. Como é necessário ter um ministro fiel do Evangelho, que leve o verdadeiro Evangelho, a mensagem que já nos deixou aqui escrita, sem fraudar. Como é necessário. É o que nós vemos hoje? Não é o que nós vemos hoje. Isso é triste, irmãos. As pessoas usam o púlpito, acham que estão atrás desse púlpito, que elas estão
protegidas de tudo, mas se elas começarem a falar o que não é verdadeiro da parte de Deus, elas estão fraudando, usurpando o púlpito a qual não pertence a elas. Existem qualidades que um pastor deva ter, e a principal dela é ser fiel à palavra do Senhor, é ser fiel às Escrituras, é ser fiel à sua confissão. Muitos estão fraudando a palavra do Senhor, obreiros fraudulentos. A maior parte dessa igreja que está aí é fraudulenta. Necessitamos hoje de homens igual a Tíquico, ministro fiel do Senhor Jesus Cristo. Quão necessitamos, quão está escasso, meus irmãos, na igreja de nosso Senhor Jesus, de homens fiéis à palavra de Deus, de mensageiros que não defraudem a verdade do Evangelho. Quão estamos necessitados disso nestes dias. Oremos, meus irmãos, para o dono da seara, para que ele envie verdadeiros ministros do Evangelho, que levem essa mensagem dos apóstolos até aqueles que realmente estão necessitando. Para quê? Que eles ouçam e sejam o quê? Consolados. Que eles ouçam, sejam o quê? Aliviados. Só em Cristo, meus irmãos, há consolo. E é ouvir a palavra, é ouvir o Evangelho do Senhor Jesus, que todos crerão. Aqueles que são destinados a crer. A palavra do Senhor diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quem pode levar esse verdadeiro Evangelho? Aqueles que necessitam ouvir para que creiam no Senhor, somente ministros fiéis ao Senhor Jesus Cristo, somente os que o Senhor enviar realmente para que eles ouçam a palavra saída da boca daquele ministro e poder falar, anunciar a Jesus como Salvador, como Senhor, e poder dizer: o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alívio, descanso, consolo, é o que a palavra nos traz. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e Ele console os vossos corações. A palavra do Senhor, a saber, as doutrinas dos apóstolos, as cartas que foram enviadas às igrejas do Senhor, console os nossos corações nos dias de hoje. Não há outra, irmão, palavra, não há outra coisa que possa nos consolar a não ser a palavra do Senhor. Não há. Não há. E o irmão Paulo termina
a sua carta da mesma forma que ele iniciou, com as mesmas palavras. Olha o que ele diz lá no início, Efésios 1, verso 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que ele vai dizer aqui, irmão, no verso 23 e 24. Paz seja com os irmãos, amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. É as mesmas palavras, acrescentando aqui o amor com fé. O irmão Paulo, ele inicia com essas palavras e termina com elas. Quais são as palavras? Graça e paz. Com o acréscimo das palavras amor e fé. E isso tudo, meus irmãos, fazem parte da mesma coisa, da mesma verdade, da mesma saudação. De uma forma simples, porém não simplista. Ok? Simples, porém não simplista. Esse é o Evangelho da paz que o irmão Paulo anuncia. Esse é o Evangelho da paz, do amor com fé e da graça da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Perceba, irmãos, que é um único e suficiente Evangelho vindo de um único Deus, vindo de somente um único Deus. Este Evangelho que vos é apresentado hoje. Paulo disse em Gálatas 1, verso 7, verso 8, desculpe. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Não há outro evangelho, irmão, senão esse das doutrinas dos apóstolos. Quem não anuncia as doutrinas dos apóstolos não está anunciando o verdadeiro evangelho. Quem está falando ao contrário disso é anátema. Qual é o evangelho de paz? As doutrinas dos apóstolos. Que os apóstolos nos deixaram. Porque os apóstolos eles são o quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20 vai falar: nós estamos fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos, que é o Evangelho, é o qual Jesus Cristo é a pedra fundamental, é a pedra de esquina, que ampara todo esse edifício, que vai crescendo todos os dias, de tijolo em tijolo. São vidas que estão entrando nesse edifício. Então, irmãos, esse único e suficiente Evangelho é vindo de um único Deus, porém, foi outorgado ao seu unigênito Filho, ao Senhor Jesus Cristo, ao qual, distribuído pelo seu Santo Espírito, ele distribui esse Evangelho pelo Espírito Santo, que chega até nós através dos apóstolos. E a graça, que é algo imerecido, né? A graça seja com todos, a paz, né? O amor com fé da parte de Deus Pai. É o Evangelho de paz, com amor, com fé da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo. E a graça, que é algo que é imerecido ao homem, seja com aqueles que verdadeiramente amam
ao nosso Senhor Jesus Cristo sem contaminação. Sem contaminação. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Como é que é amar, né, o Messias sinceramente? Ou seja, imperecivelmente. Como amá-lo desta forma? Como nós podemos amar ao nosso Senhor que não seja um amor corrompido, mas seja um amor com sinceridade, com honestidade, um amor verdadeiro? Como nós podemos fazer isso? Um amor que nunca acaba, porque ele é verdadeiro. Tem uma resposta. O próprio Senhor Jesus diz, vamos lá em João, livro de João, o Evangelho de João, o Evangelho, tá? É o Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? João 14. Versos do 15 ao 26. Aqui está a resposta de como nós devemos amar ao Senhor Jesus, de como nós damos evidência desse amor. Falar que ama a Jesus da boca para fora não vale. Tem que evidenciar esse amor. Olha o que ele fala, a partir do verso 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Pronto. Está aí. Ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Quem é o consolador? O Espírito Santo. Para que fique convosco para sempre. Ó, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Opa! O mundo não pode receber? Não, não pode. Que mundo é esse? O mundo dos ímpios. Aí a gente não quero falar nisso agora, mas vou dar só uma pitada aqui, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, não é o mesmo mundo. Não é o mundo todo. O mundo ali é outra coisa, como o mundo aqui é outra coisa, entende isso? Então, se o espírito de verdade o mundo não pode receber, não pode, não tem como. O mal não compartilha com o bem, simples assim. Vamos lá. Porque não o vem nem o conhece, mas vós o conheceis. Tá falando para os discípulos dele. Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ó, verso 21. De novo ele falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, o outro Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Ó, não ao mundo, presta atenção. Ele vai se manifestar aos deles e não ao mundo. Ok? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ó, de novo, ó, quem são os deles? Quem são os de Jesus? Por quem Jesus morreu? Por quem Jesus veio a esta terra? Pelos que o amam. Ó, se alguém me ama e se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para eles e faremos nele morada. Quem não me ama, ó, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador,
O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Entende? Então, o que ele está falando? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Ele fala isso três vezes aqui. O que me ama é que guarda os meus mandamentos. Por isso que eu li o texto inteiro, para que a gente entenda. Percebe, irmãos, que o amar não é só falar com a boca. Ah, eu te amo, Jesus. Aí tu não obedece a quem você ama, que diz que ama. É algo, irmão, mais profundo e abrangente. Nós, fiéis, temos que dar evidência desse amor. E como nós fazemos isso? Guardando os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E o que é guardar? No dicionário Strong, esta palavra no grego significa aqui neste texto que eu estou falando aqui agora, significa assim: obedecer a uma ordem. Estreitou, né? Eita! Olha o funil. Estreitou. Por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado. Por quê? Para você amar, a forma que você ama ao Senhor é obedecendo, guardando a sua palavra. Esse guardar, então eu vou guardar a palavra do Senhor. Espera aí. Deixa eu guardar ela aqui. Você vai guardar ela aqui, ok? Mas você vai dar evidência disso. Não roubareis, não vou roubar. Não adulterareis, não vou adulterar. Não furtareis, vou usar o véu, sim senhor. Vou tomar a ceia corretamente, sim senhor. Não vou mentir, sim senhor. Isso é obedecer ao Senhor. Aqueles que obedecem, ó, presta atenção. Tem uma turma aí que ela obedece. Tem várias turmas, mas eu vou falar especificamente dessa. Essa turma, ela obedece até aqui. Vamos supor que isso aqui é a palavra. Vamos supor aqui, ó, palavra do Senhor. Essa turma, ela obedece até aqui. Quando ela ora para essa parte, não. Aqui eu vou obedecer. E aqui não. Ela escolhe, segundo o seu querer e a sua vontade, o que ela deve obedecer ou não. Se as cartas dos apóstolos são doutrinas, isso é a palavra do Senhor, é a palavra de Jesus Cristo, você deve o quê? Obedecer toda ela. É toda a Escritura, não sola a Escritura, mas toda a Escritura. É de Gênesis a Apocalipse. Principalmente as doutrinas dos apóstolos, que são doutrinas, são ensinamentos com ordem. Simples assim, irmãos. Mas não, isso aqui foi para aquele tempo. Isso aqui não. Eu usar o véu, não pode, a minha mulher não pode usar véu, porque aquilo era para as prostitutas daquela época. Que desgraça, irmão. Que desgraça! Eles ficam pensando o texto, se conformando ao seu querer e à sua vontade, não ao querer e à vontade de Deus. O Senhor diz: aquele que não obedece, aquele que não guarda os meus mandamentos, não me ama. E se não me amar, ao Senhor, né? Eu não. Ao Senhor, Jesus não ama o Pai. E aí vice-versa. Porque ele fala: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Entende? Percebo que este amar não é somente falar com a boca, é você obedecer, e o caminho é estreito. Por isso que o Senhor vai falar: muitos são chamados e poucos os escolhidos. E poucos, ele vai falar, e poucos entrarão na porta estreita.
e andarão no caminho apertado. Pouquíssimos. O Senhor está falando aqui. Nós éramos um desobediente, né? Nós éramos. Nós fomos tomando uma chinelada, uns castigos, e ele vai falar. Deixa eu pegar Deixa eu ver se eu acho aqui. É a parte que ele vai falar, eu perdi aqui. A parte que ele vai falar do louvor, né? Que você deve louvar ao Senhor com hinos, com salmos, hinos e cânticos, né? Que quer dizer a mesma palavra. Eu até falei disso. Está em Efésios. Está em Efésios. É que eu não estou achando aqui. Aí, lembra que eu falei lá em Efésios? Que quando eu dei essa palavra aqui. Acha aí para mim. Eu dei essa palavra aqui, que eu falei que era a mesma coisa, que tinha a ver com salmos, e que eles estavam contaminando o louvor ao Senhor. Aquilo ali era uma ordem que eles tinham que fazer e fizeram, só que com o decorrer do tempo, essa ordem foi o quê? Se conformando à vontade do homem. Tira os salmos e eu vou cantar os hinos feitos por composição de homem. Tira os salmos e eu vou cantar os corinhos. Tira os salmos e eu vou cantar o gospel. Isso é contaminação, irmãos. Isso é desobediência. Essas pessoas não amam a Deus. Ou se amam, tem que se consertar, como nós aqui fizemos. São ordens que são dadas pelo Senhor para que nós a obedeçamos. Elas não estão aqui à toa. Elas não estão aqui à toa. Não estão, achou aí não, né? Então, é em Efésios, está em Efésios, acho que é Efésios 3, se eu não me engano. Enfim, esta ordem, ela é dada e as pessoas, elas distorcem a ordem para se conformar aos seus, a minha composição, né? A minha composição, ela é melhor do que a composição do Espírito Santo. Meu Deus, irmão. Meu Deus. Então, esse amor que é sincero, ele está atrelado à obediência dos mandamentos do Senhor Jesus. É impossível, irmãos, amar a Cristo sem obedecê-lo. É impossível você falar que ama a Cristo sem obedecer ao Senhor. É impossível. É impossível. É impossível você amar a Deus sem obedecê-lo. É impossível isso. E eu concluo aqui. Meus irmãos, eu concluo esta carta com esse sermão com muita alegria, irmãos, em meu coração, pois o Senhor dos Exércitos permitiu que ela fosse concluída em nossa igreja. E eu espero que realmente eu tenha dito a verdade do Evangelho em todos os domingos que essa carta foi pregada aqui. Essa é a função de um verdadeiro e fiel ministro do Senhor Jesus Cristo, como Paulo, João, Pedro, Tíquico, Timóteo, Tito, tantos outros, Silas, Barnabé, Apolo, né? Tantos outros aqui. A gente podia passar o dia aqui falando de homens que foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E assim, nós aqui nesta igreja possamos ser fiéis
a sua palavra, não deturpando e obedecendo a cada linha dela, a cada verso, não importa o quanto isso vai nos causar alguma resistência. Essa resistência tem que ser quebrada. E o que prevalece é a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós obedeçamos a sua palavra. Verso por verso, linha por linha, obedeçamos. Só assim mostraremos o quanto nós amamos verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a função do verdadeiro ministro. E que possamos, meus irmãos, se assim o nosso misericordioso Deus nos permitir, pregar aqui outras cartas dos apóstolos, pois é por elas que somos doutrinados. E termino com muita alegria esse sermão, os últimos versos, a carta aos Efésios, com as palavras do próprio irmão Paulo, que ele diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Deus possa nos abençoar, nos edificar esta palavra.